Sejam todos super bem-vindos a uma aula para ensino médio sobre o assunto mais amado por todas as etapas escolares, que é a produção textual. Exatamente o planejamento do texto. E aí, você sabe planejar um bom texto? Você sabe quais são os elementos textuais indispensáveis na produção textual? Trago dicas também sobre como construir uma redação dissertativa argumentativa, a mais cobrada no Enem e a mais cobrada em concursos públicos também, tá? Fica aí comigo até o final. Bora lá pro vídeo então? Durante toda a sua caminhada escolar, você aprendeu como planejar um texto? Muitas pessoas apresentam a dificuldade de se expressarem por meio da escrita, ocorrendo o famoso branco. E nessas horas, o que você faz? Você consegue organizar as suas ideias antes de começar o texto? E mais, por onde começar? Precisamos planejar o texto antes e durante a escrita, inclusive reescrever o texto quantas vezes forem necessárias. Organizamos esse planejamento em 3 momentos principais para facilitar a compreensão e planejamento do texto. No primeiro momento, o que você quer expressar e provocar no seu leitor? 2. Com quais ideias? E no momento 3, com quais conexões textuais? Quais conexões irá ligar cada parte do seu texto, garantindo a coerência do mesmo? Além da coerência, necessitamos que o texto seja coeso. Para garantir a coesão, precisamos tomar alguns cuidados com a escolha de palavras e estruturas gramaticais, com a paragrafação, dando preferência a frases curtas e diretas, como também precisamos empregar corretamente os sinais de pontuação, responsável pela marcação de pausas e destaque de algumas partes do texto. Os sinais de pontuação também são responsáveis pelo ritmo, fluência e compreensão das ideias do texto, lembrando que uma vírgula pode mudar todo um sentido. E agora, você já se aqueceu e está pronto para escrever um bom texto? Uma das estratégias muito utilizadas para a criação de boas ideias é a tempestade cerebral, deixando as suas ideias fluírem. Anote também todas as suas ideias. Tente dar uma sequência coerente e elimine algumas ideias, principalmente as redundantes. Mesmo assim, você continua sem ideias? E agora, o que fazer? Para o planejamento de um bom texto, é necessário que você mantenha calma. Caso você não esteja em uma situação de Enem, concurso público ou qualquer tipo de avaliação sem consulta, aconselho que você pesquise, e pesquise muito, em bons materiais para ampliar a sua gama de ideias. Também aconselho que você converse com outras pessoas sobre o assunto. Além de formular o seu próprio discurso, você estará ouvindo opiniões divergentes das suas ou complementares. Dicas de dissertação. Oba! Vamos aí então para a redação dissertativa argumentativa. O que é que tem que ter nessa dita redação? Em primeiro lugar, você não pode esquecer, você tem que colocar na sua cabeça que esse tipo de redação é sempre em terceira pessoa. Tudo bem? Eu acho nada. Não pode escrever assim.
eu acho, eu penso, eu observei, risca isso da sua vida. Seria o correto assim. Observamos, pensamos, constatamos. Colocar achar num texto fica um pouquinho sem credibilidade, mas isso é opinião minha, tudo bem? O que mais que você pode fazer? Utilizar algumas estratégias, que eu vou estar falando na sequência. Uma boa estratégia de você estar construindo esse tipo de texto é dividi-lo em 3 momentos: introdução, desenvolvimento e conclusão. O famoso início, meio e fim que a gente ensina desde a primeira série. Início, meio e fim. A criança aprendeu a escrever as primeiras palavrinhas e você já está querendo que ela escreva texto e você ensina para ela. Início, meio e fim. Que no caso é introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Você pode ali fazer a tempestade de ideias também, né? Fazer perguntas para si mesmo sobre o que é que você sabe sobre aquele assunto e ir anotando. Anote todas as suas ideias e depois você vai eliminando as que não são relevantes, beleza? O que você tem que ter nessa introdução? Apresente a sua temática. Apresente a importância dessa temática e qual é o problema que você estará tentando solucionar nesse texto ou que você estará ali criticando, ok? Apresente a sua temática e o problema da sua temática. O que você vai ter na outra parte ali, que é o desenvolvimento? Ali no desenvolvimento, se é uma dissertação argumentativa, o que vai ter? Argumentos. Defenda suas ideias, se posicione, beleza? Use o embasamento teórico, utilize a paráfrase e traga qualidade ao seu texto. Mas o que é parafrasear? É dizer a mesma coisa, mantendo o mesmo sentido, mas utilizando as suas próprias palavras. Para ficar mais fácil a compreensão, vamos parafrasear um pouco. Aqui eu trouxe as formas mais utilizadas de parafrasear, que é fazendo a inversão de termos de uma oração, a transposição do discurso direto para indireto e também usando sinônimos. No primeiro exemplo, peço licença que eu vou ler para vocês. Grande parte das nossas vidas transcorre em locais de trabalho. Como fica essa oração parafraseada? Em locais de trabalho, grande parte de nossas vidas transcorre. Percebam que houve apenas uma inversão na oração. A primeira parte ficou por último e a última parte ficou por primeiro. Fácil, fácil. No segundo exemplo, vamos transformar o discurso direto em discurso indireto. Exemplo, no discurso direto: meu filho, fique em casa, disse a mãe. Na oração parafraseada, ficará assim: a mãe disse ao filho que ficasse em casa. Outro exemplo é usando os sinônimos. Trouxe brevemente o significado de sinônimos, que são palavras diferentes com o mesmo significado. Na frase original vai ficar assim: o cliente finalmente recebeu a chave de sua nova casa. Na frase parafraseada, o comprador finalmente recebeu a chave de sua nova residência. O que ocorreu? A troca da palavra cliente pelo seu sinônimo, que é comprador, e a troca da palavra casa pelo seu sinônimo, que é residência. Super fácil, não? Uma outra estratégia ótima que engrandece seu texto é a citação indireta. Dou preferência a estar trabalhando com as citações indiretas, mas para explicá-la é necessário comparar as citações indiretas e direta. Por isso, trago um exemplo.
Essa é uma citação direta curta, até 3 linhas. Abre aspas. A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. Fecha aspas. Freire, 1987, página 87. Na citação indireta fica assim. Segundo Paulo Freire, 1987, a educação sozinha não é capaz de transformar o mundo, mas é essencial para mudar as pessoas e essas sim serão as responsáveis por mudarem o mundo. Lindo, não é mesmo? Conseguiram perceber a diferença? Não tem como negar a força dessas palavras também, né? E aí, vamos para a nossa conclusão. E o que tem que ter nessa conclusão? Você tem que fechar. Você tem que fazer uma abordagem breve do que você falou na introdução e no desenvolvimento, e ali fechar as suas ideias com uma reflexão, dando as suas próprias conclusões também. Difícil? Um pouco. Se você não tiver boas leituras, vai ser um pouco difícil, mas nada que a gente não possa superar. Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tá tudo mais ou menos. Para nossa aula não terminar assim, eu vou trazer algumas características dos elementos textuais que eu demorei para aprender e eu espero que você já saiba. Você sabia que um parágrafo tem uma estética? E o que seria essa estética? Quer dizer que você precisa manter um padrão na escrita de quantidades de linhas. Isso mesmo, se você tiver usado 5 linhas para escrever um parágrafo, você deve utilizar a mesma quantidade ou semelhante. Um parágrafo bom não é um parágrafo longo, no máximo deve ter ali 7 linhas para expor um assunto, tudo bem? E só para lembrar, cada nova ideia é um novo parágrafo, isso mesmo. Outra questão muito interessante são os conectivos. Você sabe o que é um conectivo? Conectivos são palavras ou expressões que ligam frases, orações e parágrafos. São representados pelas preposições, conjunções e sinais de pontuação. Esses conectivos têm diferentes funções e eu vou abordar apenas 2, a de adição e a de oposição, tá? Conectivos de adição, e, nem, também, em seguida. Já usou algum desses? Conectivos com a função de oposição, mas, porém, todavia, entretanto, contudo. Aposto que você já tinha utilizado alguma dessas palavras, você só não sabia que eram conectivos. Por último, eu quero deixar uma dica de você estar utilizando um vocabulário mais rebuscado para agregar qualidade aí ao seu texto. Mas você só deve utilizar palavras consideradas rebuscadas, requintadas e cultas, se você tiver certeza do significado delas. Caso contrário, você vai passar aí um constrangimento, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Curte, compartilha e comenta, por favor. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Fiquem todos com Deus. Você vai precisar da língua portuguesa hoje e até o final de sua vida. Dedique-se. Leia muito. Pesquise. Use a tecnologia de forma produtiva. E não se esqueça de valorizar o seu professor. E o seu professor sempre estará torcendo pelo seu sucesso.